Eu vou começar com uma breve apresentação. A Fernanda já fez um comentário, né, mas de forma bem breve. Então, minha formação, como eu falei, é em contábeis, né, e especialização em finanças. Mas eu atuo nessa parte de gestão, fiscalização de contratos já desde o início, lá em 2011, 12, que eu entrei no Instituto, e posteriormente, de uma forma mais ativa, a partir de 2015, né, que a gente acabou assumindo a direção de planejamento e administração. Então, além disso, a gente atua também, né, experiência nas áreas de contratações, licitações, patrimônio, almoxerifado, planejamento, toda a execução do orçamento do campus Curitiba, do Instituto Federal do Paraná, a gente acaba aqui atuando também. Então, apenas uma breve apresentação. E os tópicos, então, que a gente vai estar abordando hoje, né, que eu preparei para vocês. Então, uma breve introdução com relação às contratações, né? O planejamento da contratação, então, isso, apesar de, né, talvez falar, não, mas o planejamento ainda talvez está antes da fiscalização, né? Mas eu vou comentar para vocês, comentar como isso é importante, está sim vinculado, tem sim digamos assim, uma amarração com a fiscalização, os contratos administrativos como um todo, né? A gestão e fiscalização de contratos, daí bem específico na prática e a teoria e a prática, e as responsabilidades dos servidores, né, com relação a essa fiscalização. Algumas questões legais ali, né? E, então, vamos para a introdução. Na introdução aqui eu coloco, pessoal, né, alguns tipos de contratos. Então, eu fiz um textozinho aqui, eu não vou estar lendo ele, mas basicamente o texto, ele coloca a seguinte situação, né? A gente tem alguns tipos de contratos. Então, alguns contratos, eles são mais simples de serem fiscalizados, né? Por quê? Porque envolve, e quando eu digo mais simples, né? Porque eu diria que talvez tenha um trabalho um pouco menor, né? A responsabilidade, logicamente, é a mesma, mas talvez um trabalho, demanda um pouco menor. Por quê? Então, eu tenho alguns contratos como de produtos, né, de entrega de produtos ali, e de serviços comuns. Como exemplo, serviços comuns posso estar, enfim, o serviço de manutenção de elevador, serviço de manutenção de um determinado equipamento, né? E numa segunda situação, então, eu tenho alguns serviços mais complexos de fazer essa fiscalização, que envolveria, então, serviços que envolve obras, né, que a gente não vai entrar aqui a fundo, mas em si, né, seria mais com a parte técnica mesmo, e aí eu tenho certeza que vocês não se envolvem com esse tipo de fiscalização, e tem também a fiscalização de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão de obra, né, que esse seria o quê? Seria aqueles serviços onde eu recebo pessoas, né? Então, a administração contrata pessoas, na verdade, ela contrata uma empresa para que o serviço seja disponibilizado por pessoas. Então, eu tenho pessoas trabalhando dentro da instituição, né? Que seria um serviço terceirizado. E por que esse serviço seria um pouco mais complexo da fiscalização, de ser fiscalizado, né? Porque envolve, além de uma ação mais efetiva, de uma ação, né, do fiscal e do gestor. Por quê? Porque eu posso ter situações diárias, né, com relação a esses funcionários, né? Então, demanda uma dedicação maior e pode ter ocorrências, né, diariamente, como talvez atraso, né, como talvez não atendimento de certas demandas, né? E também, aí uma vez por mês, mas sim uma demanda grande, onde eu tenho toda uma parte de uma documentação para ser verificada, né? Então, desses colaboradores que eu estou, né, na administração trabalhando, ele, apesar dele ser funcionário de uma empresa, né, da empresa terceirizada, eu, como instituição, eu tenho obrigação legal de estar verificando toda a parte documental, questões não só de certidão da empresa, mas como documentações referente a contribuições previdenciárias, né? Então, eu tenho que ver se a empresa recolheu o INSS deles, recolheu o FGTS deles, foi pago o Vale Transporte, foi pago a Vale Alimentação, ou seja, é uma série de documentos que o fiscal tem obrigação de estar verificando. Se tudo aquilo está de acordo, né, se está ok
para daí autorizar esse pagamento. Então, por isso que nesse primeiro momento, nessa introdução, eu achei interessante colocar essa separação. Então, seriam alguns serviços mais complexos, que nesse caso entraria serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, serviços terceirizados, com pessoas atuando dentro da instituição, né? E a própria contratação de obras, e no segundo momento os serviços, né, comuns, que aí, por que o serviço comum diferencia desse da mão de obra, Rogério? Porque esse eu não tenho pessoas trabalhando aqui dentro, então assim, a empresa vai vir, vai prestar o serviço, eu como fiscal vou ter que verificar se esse serviço foi prestado, né, de acordo com o edital, enfim. Mas eu não tenho toda a necessidade de verificar, além das certidões negativas, se o serviço foi prestado, né, toda uma documentação que seria dos colaboradores que estariam atuando aqui, até porque não tem esse colaborador atuando dentro da instituição. E o produto, né, eu digo que também é um pouco mais simples da fiscalização, porque você vai atuar no recebimento, o fiscal vai atuar nesse recebimento, até no caso de vocês, diferentemente, a gente tem, então, o fiscal atua recebendo aqui, vocês, pelo que eu verifiquei ali numa vídeo com o Alessandro, né, da equipe administrativa, vocês têm comissões, então uma comissão de recebimento provisório e uma comissão de recebimento permanente. Mas ainda que tenha essa comissão, o fiscal tem a obrigação de acompanhar esse contrato, né? Esse produto, teve atraso na entrega do produto, não teve alguma ocorrência, então tudo isso o fiscal, e juntamente depois a gente vai estar dando uma diferenciada em fiscal e gestor, para estar atuando, então, nesse recebimento de material e nesses contratos. Então, essa pequena diferença, né, entre os serviços. E aqui eu coloco, então, né, a importância do fiscal no resultado do produto ou serviço contratado, né? É imprescindível que haja uma gestão de fiscalização ativa e atenta a todas as cláusulas contratuais, tornando, assim, efetivas as condições pactuadas entre as partes. Porque não adianta, né, pessoal, a gente ter, e aí embaixo eu coloco uma situação como essa, né, não adianta a gente ter um contrato muito bem elaborado, né, um contrato onde há, enfim, a maioria das cláusulas aí que poderia prever, tentar prever algumas situações que essas cláusulas contratuais poderiam estar cobrindo. Eu tenho um edital perfeito, depois eu comento com relação ao edital, termo de referência, mas é um termo de referência muito bem elaborado, beleza, mas aí eu não tenho fiscal atuante, o fiscal, enfim, ou por não conhecer, ou por, enfim, uma série de situação, ele não atua. A chance de ter problema vai ser grande, pessoal, porque não adianta eu ter lá escrito se aquilo não é realizado, né? Então, assim, a empresa, voltando para questões de produtos, a empresa entregou, atrasou a entrega, né? Eu tenho um monte de cláusulas contratuais, no termo de referência, cita várias situações, mas se não houver o fiscal ali notificando o gestor, na verdade, notificando a empresa, então isso muda um pouquinho de órgão para órgão, né? No nosso caso, o fiscal, no primeiro momento, já notifica a empresa numa situação dessa, né? E alguns órgãos, talvez mude um pouquinho, o fiscal atua junto com o gestor, então é o gestor que notifica a empresa, mas o fiscal tem que estar acompanhando, opa, atrasou a entrega, qual era a previsão e qual o prazo de entrega constava no edital, no termo de referência, né, e como que isso está se dando na prática. Se ele não atuar, como é que eu vou saber disso, né? No próprio depois, a questão de materiais, né? Foi solicitada uma troca de material. Opa, pera lá, mas eu vou ter que verificar com essa troca. Essa troca pode ser feita, né? O fiscal vai ter que fazer esse gerenciamento. Não necessariamente ele talvez dê o parecer, até porque em alguns casos, em alguns produtos, há necessidade de um conhecimento técnico, né? Para dar um parecer de uma possível troca ou não de um equipamento de um produto. Mas sim, então ele tem que estar atuando, talvez, nesse meio campo, intermediando tudo isso para que tenha, então, sucesso nessa contratação, né? Um contrato que não há fiscalização, a gente tem grandes chances, isso a gente vê na prática, né? Ou talvez um fiscal, a fiscalização talvez formal, né? Mas talvez na prática, até por algumas dificuldades, falta de conhecimento, ele não atua, e aí a gente identifica, talvez não hoje, mas talvez lá na frente, problemas que poderiam ser contornados, que poderiam ser previstos, enfim, com uma maior, né, antecipando mesmo, a ideia é antecipar esses problemas para que eles
então não ocorram. Né? Então, a importância, a gente queria colocar aqui, então, a importância dessa atuação. Né? Então, não basta, reforçando, não basta um edital muito bem feito, um edital muito bem elaborado, termo de referência, né? Se não houver essa atuação do fiscal, que aí vai pegar, digamos assim, essas situações pontuais que a empresa vai estar passando, ou muitas vezes a empresa não passa, né? Se o fiscal não estiver acompanhando, a empresa, enfim, ela vai falar, bom, eu vou fazer a minha parte aqui, se eles não estão olhando, beleza, né? Lógico que a gente tem empresas e empresas, né? Muitas empresas sérias, mas também outras que levam por esse lado, né? Bom, se não tem ninguém está vendo, então vamos fazer ali mais ou menos que está tudo certo. Né? Aí eu gostaria de comentar um pouquinho também sobre o planejamento da contratação. Então, o planejamento da contratação, e aí eu vou comentar com vocês porque né, eu acho que é interessante ter ciência, vocês terem ciência, até porque, como a Fernanda colocou, vocês não atuam nessa área administrativa, não atuam na área de contratação. Então, acho que é interessante ter uma noção, por quê? Porque vocês vão ver o impacto que tem isso na fiscalização. Basicamente, o planejamento, então, ali questões, né, é um instrumento essencial e indispensável para a correta e adequação da alocação dos recursos públicos, evitando desperdício e mau uso dos valores da coletividade. Isso ali é um acórdão do TCU, né, e também tem a IN 05/2017, que coloca que o planejamento da contratação para cada serviço ser contratado consistirá nas seguintes etapas, né, e eu vou comentar com relação às etapas. Então, esse planejamento seria o quê, pessoal? Só para vocês terem uma noção. Lá no início, então surgiu lá uma demanda de uma contratação de um serviço, da compra de um material, da compra de um equipamento, né? E aí surge então um documento, uma oficialização daquela demanda pela parte demandante, pelo setor, né, responsável. E a partir daí, então, começa a documentação dessa licitação. Né? Então, primeiro de tudo, tem os estudos preliminares. Né? Então, nos estudos preliminares, eu vou colocar o quê? Qual a necessidade de contratar isso? Realmente tem necessidade? Se tem a necessidade, qual é a necessidade? Né? Avaliar outras contratações. Já houveram outras contratações, né? Para essa aquisição. Quais os problemas que eu tive naquela contratação que agora eu posso talvez contornar isso? Né? E aí entra o fiscal. Né? Quais apontamentos que tiveram no relatório de fiscalização, né, no termo circunstanciado, enfim, qual nome seja dado, relatório de fiscalização, relatório final, relatório circunstanciado da fiscalização, né? Quais apontamentos foram feitos pelo fiscal, pelo gestor que eu possa melhorar? Então, por isso, lá nos estudos preliminares dessa contratação, eu posso melhorar isso. É o momento que eu tenho de ver algumas as situações que já ocorreram e que eu posso estar melhorando e estar contornando essa nova contratação. Né? E não simplesmente, talvez, dar um Ctrl-C, Ctrl-V. Não, isso aí a gente já contratou, vamos pegar, o edital está pronto, esse material está pronto e vamos usar. Muitas vezes se há essas observações, se há talvez o envolvimento de um fiscal que já atuou num contrato anterior, nesses estudos preliminares, muita coisa a gente pode melhorar. E melhorando isso, enfim, né, economia para a administração pública e uma licitação muito, enfim, vai ter melhor resultado, né? E aí, nesses estudos preliminares também entra estimativa e memória de cálculo, não basta simplesmente eu colocar lá, eu quero 1.000 unidades do item X, tá? Mas com base no que você quer 1.000? Né? Eu quero 1.000 por quê? Porque vai 100 aqui, vai 500 lá, vai 300 acolá, enfim, vai ter que abrir essa estimativa, justificar o motivo da contratação, né? E a escolha da solução. Será que não há outras soluções melhores no mercado para contratar? Não há outros produtos? A gente está no momento, né, que com informática, enfim, né, toda essa tecnologia da informação, algumas coisas elas evoluem bastante. Então, talvez o que era interessante há 2, 3 anos atrás, hoje pode ser que tenham novas soluções no mercado. Né? E isso é interessante e é o momento de se discutir isso. Né? No segundo momento, eu tenho gerenciamento de risco, então, também no planejamento da contratação, onde basicamente esse gerenciamento de risco, e aí esse documento é importante, depois vou colocar a importância dele do fiscal ter um conhecimento, fazer a leitura dele, né, sendo possível, porque nesse gerenciamento de risco,
que é feito, como que é feito esse documento? Basicamente, então, eu vou identificar eventos, situações de riscos, né, situações que podem ocorrer lá no momento, depois desse contrato já está sendo executado, né, a contratação já ter sido feita, que eu possa ter determinados problemas. Então, nesse gerenciamento de risco, eu tento contornar alguns problemas, ou pelo menos já propor algumas soluções para eles, né? Então, a exemplo, vamos dar um exemplo aqui na prática, né? Eventos de risco. Então, eu fiz a contratação lá de um determinado, enfim, de aquisição de um determinado produto ou a contratação de determinado serviço. Um dos eventos de risco, para dar exemplo e para não ficar só na teoria, né? Atraso na entrega, a gente comentou, né? Um evento de risco pode acontecer. Isso não necessariamente, talvez pode ser culpa da empresa, pode ser talvez até ali na própria a fábrica que produz isso teve alguma situação. Então, o evento de risco é o atraso na entrega. Quais as causas disso? Bom, as causas possivelmente, talvez, então, a paralisação na produção, né? Consequências, quais as consequências que isso vão ter? Opa, se eu não tenho esse produto, então eu vou ter lá a minha unidade de saúde, no caso vocês, né, sendo a prefeitura, eu vou ter lá o meu setor que vai ficar sem esse material. Alguns materiais não tem como ficar sem, né? Então, essas são as consequências. Né? E aí eu tenho também, calculo os impactos e as probabilidades daquilo acontecer. Então, sendo os impactos, né, os impactos podem ser muito altos e a probabilidade pode ser baixa. E, da mesma forma, pode ser um impacto baixo, mas uma probabilidade muito alta daquele evento de risco acontecer. Então, isso basicamente eu coloco para vocês porque muitas situações talvez ocorrem no momento da fiscalização, e aí eu vou colocar na sequência os documentos que é interessante os fiscais, os gestores conhecerem, né, estudarem, entre eles, então, estudos preliminares, gerenciamento de risco, porque muitas situações pode ser que ocorram e que já há uma proposta de solução lá no gerenciamento de risco, né? Porque no plano de ação, então, gerenciamento de risco, eu identifico os eventos, as causas, as consequências, eu calculo o impacto e a probabilidade de aquilo acontecer, sendo risco alto, risco médio e risco baixo, né? E aí, alguns planos de ações. Então, se o atraso ocorrer, eu já vou ter que propor algumas ações aqui que eu vou ter que fazer para contornar isso, né? Então, muitas vezes, se o fiscal, se o gestor não tiver conhecimento desse mapa de gerenciamento de risco, desse documento, né? Algumas situações talvez possam estar ocorrendo que já havia ou já houve um estudo lá atrás que propôs algumas soluções para aquela situação. Então, eu não preciso sair apagando incêndio correndo se já há uma proposta, né? Eu não preciso ficar pensando o que fazer se já há uma proposta, um plano de ação para aquela situação. E aí, o termo de referência, ou projeto básico, que basicamente ele vai colocar, então, especificar exatamente o que o demandante, né, vai querer que compre. O demandante ele vai ter que especificar de um certo nível que que o produto atenda exatamente aquela necessidade dele. Então, no termo de referência, eu faço essa caracterização, faço a justificativa, né? A denominação, a especificação e os quantitativos. Denominação seria enfim, né, sei lá, papel A4, pode ser denominação, né, pode até ir para a licitação, mas qual a especificação desse papel? Então eu quero, na especificação tem que ser detalhado, então eu quero um papel A4 com gramatura, né, não sei das quantas, tamanho tal, né, largura tal, comprimento tal, papel que seja vindo enfim, preservação, né? Ligue aquelas questões de ambientais, enfim, toda essa parte é na especificação. Então, no momento que você vai receber um produto, né, o fiscal, ou a comissão mesmo, você faça parte, então, da comissão de recebimento provisório, recebimento permanente, onde que você vai identificar exatamente o que você deve receber? Lá no termo de referência, na especificação do produto. Lá tem exatamente o que deve se receber. Mas a especificação está ruim. Paciência, né, pessoal? Por isso que há essa necessidade de uma boa especificação. Uma má especificação resulta num produto de má qualidade. E aí não tem como o fiscal barrar isso, né, a comissão barrar isso, por quê?
Se não foi especificado, se foi colocado papel A4 na especificação, papel A4 branco, ele entregar o pior papel, mas que atender papel A4 branco, ele vai poder entregar e a gente não tem como barrar isso, né? Então, é muito importante que a especificação seja muito bem detalhada. E, por outro lado, se o fiscal não tiver conhecimento do termo de referência, né, dessa especificação, de toda essa parte dos materiais, como é que ele vai fazer, então, o recebimento e saber exatamente o que ele está recebendo? Ah, mas eu não recebo produto, Rogério, eu só confiro o serviço. Da mesma forma, um serviço de, enfim, manutenção de elevador, né? Então, o fiscal foi lá fazer a conferência e verificar se o serviço foi realmente prestado, para testar a nota. Como é que ele vai saber? Ah, a empresa foi lá e prestou. Tá, o que ela prestou? Lá no projeto, eu vou lá na minha especificação e vejo que tem 50 itens especificados que deveriam ser vistos nos elevadores. É mais ou menos isso. A gente tem um contrato aqui, por isso que eu estou dando exemplo. Tem inúmeras situações que ele vai ter que conferir, lubrificar, verificar correia e tal, e tal, e tal. Se você não conhecer, se o fiscal não conhecer o termo de referência, essa especificação, como é que ele vai saber se a empresa fez isso, né? Ou até acompanhar esse serviço? Então, a empresa vai lá e lubrifica uma peça e fala, tá tudo certo aqui, fiscal. O fiscal, né, não sabe exatamente o que ele vai ter que verificar, porque ele não conhece o termo de referência, fala, então tá, fez serviço, empresa? Fiz. Então, beleza, até essa nota e manda para pagamento, né? Então, a importância do conhecimento desses documentos. Por isso que eu falei, planejamento da contratação não tem nada a ver com a fiscalização, Rogério, tem tudo a ver, né? E aí eu coloco aqui, então, o fiscal de contrato e o planejamento da contratação, né? Que alguns órgãos, ao fazer as indicações dos fiscais gestores, né, apenas após a fase interna da licitação. Então, é de grande importância a inserção desses profissionais na fase de planejamento da contratação, em observância das boas práticas. Boas práticas não é obrigatório, beleza, não é obrigatório, mas como que eu vou ter uma boa contratação? Talvez se for uma nova contratação, né, que não existe no órgão, dificilmente, a maioria das contratações já existe, seja de serviço, seja de produto. Mas digamos que seja uma nova. Ah, eu não tenho ninguém que fiscalizou, eu não tenho quem colocar para participar aqui para me sugerir algumas coisas. Aí até tudo bem, mas sendo contratação rotineira, contratações que ocorrem, né, todo ano ou a cada 5 anos, no caso de prorrogações contratuais, é importante que o fiscal participe, ou pelo menos que essa equipe verifique os relatórios, né, de fiscalização, onde, se o fiscal fez a parte dele, a obrigação dele, o gestor também, então haverá apontamentos, né? Haverá apontamentos onde a gente poderá melhorar esse planejamento da contratação. Então, a equipe de planejamento de contratação, consultando o fiscal, consultando o gestor, ele terá condições de melhorar esse planejamento, para que talvez alguns problemas que a gente teve no ano passado ou em algum momento a gente pode ser que consiga contornar agora. Então, tem uma melhor contratação e economia de recursos públicos. Né? Contrato. Relação jurídica entre a administração e o particular. Né? E o termo de contrato, o documento que formaliza isso. Então, só coloquei essa situação porque, né, o termo de contrato é o documento em si, né, o papel. Então, onde que está esse termo de contrato assinado? Né? Porque o contrato ele só se formaliza através do termo de contrato. Esse termo de contrato formaliza a situação documental, digamos assim. Né? Instrumentos equivalentes, né, ao contrato. Então, eu tenho a nota de empenho, já eu explico por que tem um maisinho aqui, a autorização de compra e a ordem de serviço. Né? Tem mais alguns documentos, mas a gente citou 3 aqui. Aí substitui os contratos? Não necessariamente substitui o contrato. O que acontece? Né? Algumas compras, algumas situações, a compra de um produto, né, que vai ter uma única entrega, né? Eu tenho uma ata de registro de preço, que surgiu lá da licitação, que a gente comentou agora há pouco, e eu vou comprar 100 unidades né, de um medicamento, de um produto lá. Eu compro esse medicamento, o medicamento chega e acabou.
né? Eu não tenho digamos assim, uma segunda obrigação, ou seria uma entrega continuada. Então, eu acredito que vocês façam da mesma forma, mas para essas situações a gente não usa o contrato, não faz o contrato, entregou aquele produto, acabou, encerrou por ali, né? Diferentemente, se for uma entrega constante, uma entrega durante um ano, uma entrega durante um determinado período, né? E aí, assim, acho que é interessante formalizar um contrato, né? Se não, uma nota de empenho seria suficiente, uma autorização de compra, né? Poderia ser também, né? Sendo um serviço que vai chegar a prestar o serviço e acabou. Não é um serviço que eu presto todo mês como de elevador, não é um serviço que eu presto todo mês como de lavanderias, né? Se for o caso. Então, ele chegou, prestou o serviço, fez aqui uma manutenção, acabou, então não haveria necessidade desse contrato, né? Como também a emissão de uma ordem de serviço. Eu vou lá, emito a nota de empenho, a ordem de serviço, ele faz, né, a contratação fiscal, né? Vai lá, fiscaliza, tá ok, é isso mesmo que foi contratado, ele fez de acordo com o que está no termo de referência, ou conforme está no edital, beleza, atesta a nota, encaminha-se para pagamento, né? E a nota de empenho eu coloquei mais porque não que seria só autorização de compra e só ordem de serviço, né? Então, para tudo eu tenho que ter a nota de empenho, então a nota de empenho, né, da administração pública, qualquer despesa ela não pode ocorrer sem uma nota prévia de empenho, né? De forma bem simples, digamos assim, uma garantia que o fornecedor, né, tem aquele recurso de forma bem simples, pessoal. A gente não quer entrar em questões técnicas aqui, né? Que o fornecedor tem a garantia que aquilo vai ser, digamos assim, vai ser pago, né? Então, porque aqui na nota de empenho a gente ainda não tem o financeiro, a gente ainda está tratando de recursos de créditos orçamentários, né? Mas sem a nota de empenho eu não posso pedir um produto. Então, a fiscal, né? Ou, enfim, faz uma ordem de serviço, né? Autoriza a entrega daquele produto ou um determinado setor. Primeira coisa que eu tenho que falar é o quê? Cadê a nota de empenho? Tem empenho para isso? Né? Porque o empenho é o primeiro de tudo. Fez-se a licitação, homologou-se a licitação, né? A partir do momento que ela está homologada, eu registro a nota de empenho, onde eu vou ter o fornecedor, os quantitativos, o produto, e aí sim eu posso pedir aquele serviço, aquele produto ou qualquer situação. Então, nada pode ser feito sem a nota de empenho. E aí eu coloquei mais porque a nota de empenho, mais esses documentos. Então, essa situação acho que é importante que fique clara, né? Não substitui totalmente o contrato. Aí o contrato seria mais o quê? A nota de empenho, mais o contrato em situações, serviços continuados, serviços que vão ser feitos no decorrer de um determinado período, ou até mesmo compras maiores, a gente faz contrato para compra de computador. Rogério, mas você não disse que uma compra que vai ser entregue de uma única vez não precisa, né? Algumas compras, aquisições de talvez valores menores, a gente não necessariamente faz contrato, mas compras maiores, aí ainda assim que seja entregue em uma única vez, né, aí a gente faz o contrato por questões de garantia, né? Vai de cada órgão, mas é interessante que vocês conheçam isso. Prazo de vigência, então, do contrato seria em que produz o efeito jurídico, né, e vincula as partes à prestação e contraprestação assumida, que é diferente do prazo de execução, né? Então, no contrato eu tenho a prazo de vigência do contrato. Então, exemplo, eu tenho o contrato vigente de 1º de junho a 2021, 1º de junho de 2022. Beleza. Qual é o prazo de execução? É o mesmo? Não. O prazo de execução é de preferência que seja menor. Então, pode ser que eu tenha um prazo de execução de 6 meses. Dentro de 6 meses, o fiscal vai ter que verificar como que está o andamento daquele serviço, como que está o andamento daquela entrega, enfim, né? Porque ele pode ter um prazo de execução e deve ter um prazo de execução normalmente bem menor que o prazo de vigência. Até porque, assim, concluiu-se o prazo da execução, pode ser que teve situações de atrasos na entrega, situações de ocorrências, produtos avariados, produtos que não conferem com a especificação lá, né, da especificação técnica. Então, tem várias situações que aí eu vou estar tratando, o fiscal, juntamente com o gestor, vai estar tratando dessas situações dentro do prazo de vigência do contrato, mas após o prazo de execução, que é o prazo que o fornecedor teria, então, para estar fazendo, então, essa entrega, enfim, essas situações. E aí, eficácia, né, ele só tem eficácia, o contrato, após publicado, né? Ele tem que ser publicado na imprensa oficial. Aqui a gente tem essa questão
tudo que é feito e né, é assinado dentro do mês, a gente publica até o dia 5 do mês seguinte, varia de órgão para órgão, né, pode ser publicado na sequência também, então é só uma observação que eu fiz que a gente coloca aqui, mas assim, a eficácia, ele só terá eficácia se houver a publicação na imprensa oficial, né? E aí eu coloco também a questão da renovação contratual, né? As renovações contratuais. O contrato pode ser renovado, enfim, de forma automática, né? Ele não é renovado de forma automática. Então, assim, eu posso estar renovando, né? Atendendo a alguns critérios, até ali por 5 anos, né? 60 meses, mas não necessariamente que ele já vai poder já começar com 60 meses, né? E aí tem algumas situações que devem ser observadas para essa prorrogação acontecer, né? Ela tem que ter uma autorização formal da autoridade competente, no caso de vocês, né? O ordenador de despesa é o prefeito, né? Eu até tinha tirado essa dúvida com o Alessandro, talvez fiquei na dúvida se seria talvez secretário, mas enfim, ele colocou que é o prefeito. Então, a autoridade competente é o prefeito, né? Tem que ter autorização. Tem que haver uma previsão no edital, que há essa possibilidade. Então, fiscal, gestor, cadê o edital? Tem essas previsões? Está isso clara no edital, lá no contrato? Beleza, se não está, não tem como fazer. Tem que ser uma antecedência, e a antecedência eu vou comentar mais um pouquinho na sequência. Tem que ter o interesse da administração e o interesse da contratada. Apenas a administração tendo interesse não há como prorrogar. Por quê? Porque a contratada também ela tem que ter esse interesse. Se não tiver mais vantajoso para ela, ela é obrigada a cumprir esse contrato durante 12 meses, né? Mas ela não é obrigada a manter esse contrato, né? Por quê? Porque também tem que ter o equilíbrio das contratações. Não adianta ser muito vantajoso para a administração e ser totalmente desvantajoso para a empresa, porque a empresa com certeza não vai querer manter isso, né? Então tem que ter o interesse tanto da administração como o interesse da contratada. O valor tem que ser economicamente vantajoso para a administração, né? Para a contratada, enfim, lógico que se não for vantajoso para ela, ela vai falar simplesmente que não quer prorrogar, né, o contrato. Já para a administração, ele também tem que ser vantajoso. Então, assim, mas como que eu vou saber se ele ainda está vantajoso ou não, né? O que era vantajoso há um ano atrás pode ser que hoje não seja mais. Então, eu faço isso com base em uma pesquisa de preço. Aqui, no caso, os fiscais contribuem com isso também, né? Talvez em alguns setores, alguns órgãos, talvez tenha uma equipe exclusiva para fazer isso, mas de qualquer forma, então, há essa necessidade. Então, faço uma pesquisa de mercado, normalmente com 3 preços, e vejo, não, realmente, consigo provar, né, que esse preço ainda está vantajoso para a administração, então, sim, é interessante eu manter e fazer uma prorrogação contratual do que fazer um novo contrato. Créditos orçamentários, não adianta a gente querer, a administração querer, a empresa querer, se não houver previsão orçamentária para isso, né? Então, na lei orçamentária anual tem que haver essa previsão orçamentária para que eu consiga fazer essa prorrogação. Inclusive, quando ele ultrapassa o exercício financeiro, eu tenho que colocar também, além, né, do exercício financeiro, uma previsão orçamentária do próximo período. Análise jurídica, eu comentei questões jurídicas, né? Enfim, tanto a gente como vocês, né, tem um setor para isso. Então, por mais que o fiscal, o gestor atue e levante toda essa documentação, instrua essa documentação, não vai acontecer nada se o jurídico, enfim, né, barra isso, ou de alguma forma, lá no momento que ele analisar o mérito ali, a questão jurídica dessas alterações, se há essa possibilidade realmente ou não, né, também, lógico que ainda com um parecer contrário, a autoridade competente ainda tem autonomia para, né, ainda assim fazer, né? Normalmente, a gente atende, né, os apontamentos da análise jurídica e normalmente também a autoridade competente não costuma, digamos assim, né, mesmo tendo um parecer negativo, dar continuidade nesse processo. E o termo aditivo, onde vai ser o documento onde eu vou formalizar essa alteração, né, toda essa prorrogação contratual, enfim. E aí eu comentei do prazo, não poderá haver renovação quando expirado o prazo de vigência. Então, assim, não adianta eu chegar, o fiscal, o gestor, e aí talvez seria mais o gestor, mas é interessante que aí haja um trabalho em conjunto, né, do fiscal com o gestor, talvez o fiscal
pelo menos talvez fazer um controle aí para ele estar apontando, já que o gestor, muitas vezes, como acontece aqui no Instituto e alguns outros órgãos, né, o gestor é gestor de 15, 20 contratos, né? Já fiscal não, fiscal ele não vai, ele vai ter uma quantidade menor, então assim, talvez seria interessante fiscal já apontar para o gestor essa questão do prazo de vigência, né? Não adianta eu chegar com 30 dias de antecedência e falar, ó, gestor, ó, equipe do setor lá, que talvez, né, não é o gestor que vai fazer esse encaminhamento, nem o fiscal, mas ele vai apontar a necessidade, né? Não adianta ele chegar com 30 dias e falar, ó, vai expirar o contrato, precisa renovar. O setor vai falar, tá, sinto muito, 30 dias, não dá para fazer isso, né? Por quê? Enfim, tem toda uma instrução processual, análise jurídica, e é um prazo curto. Aqui a gente né, adota, ou pelo menos com poucas exceções, a gente faz esse procedimento com 120 dias de antecedência. Então, com 120 dias de antecedência, o fiscal entra em contrato com a empresa, né? E se não for o fiscal, que o gestor faça isso, então, entra em contrato. Você tem interesse em prorrogar esse contrato? A empresa vai falar, tem. Beleza, então, ok. Então, a gente já pode começar a instruir os documentos, mas, lógico, vai ser um pouco mais tranquilo, já que ela tem interesse, né? Digamos que ela fala que não tem interesse. Não é mais vantajoso para mim, não quero mais. Eu fazendo isso com 120 dias de antecedência, eu vou passar para o setor lá, né, de compras e licitações, só, pessoal, o contrato seja lá do produto, seja lá do equipamento, seja lá do serviço, a empresa não tem mais interesse em prorrogar, e a gente vai ter que contratar de novo, né? E aí, sim, 120 dias, 100 dias ali, dá para fazer um procedimento licitatório e ainda eu não ficaria sem serviço, né? Então, por isso a necessidade dessa antecedência, né? Agora, se eu chegar lá com 60 dias, não precisa nem ser 30, 60 dias, falar, ó, a empresa não quer se prorrogar. Tem como listar equipe de licitação, setor, eles vão falar, cara, que 60 dias é quase impossível, né? Devido a todos os trâmites burocráticos que tem. Às vezes até dá para fazer, mas é bem corrido. Então, assim, a chance de ficar sem o serviço, a chance de ficar sem o produto vai ser grande. Então, por isso, a necessidade desse acompanhamento, principalmente pelo gestor, mas eu vejo que sim, e aqui a gente faz dessa forma, o fiscal pode assessorar o gestor dessa forma, está acompanhando ali o prazo de vigência, e ali com 120 dias de antecedência, né, com 100 dias no máximo de antecedência, e já startar, e já verificar com a empresa o interesse dessa prorrogação, que você vai evitar um monte de coisa, até porque depois o fiscal, o gestor também pode ser chamado e falar, tá, mas você não acompanha, né? Você não está acompanhando né, a vigência desse contrato, porque, como assim, né? Chega com 30 dias aqui, agora a gente não vai contratar, a gente vai ficar sem o serviço, vai ter um prejuízo enorme e você pode ser chamado lá, talvez, a responder por isso também, já que você tem a obrigação de estar acompanhando isso, né? Você gestor, você fiscal, né? Tem a obrigação de estar fazendo esse acompanhamento das prorrogações, né? E agora eu vou entrar um pouquinho, então, aqui no equilíbrio econômico e financeiro, né? Dos contratos administrativos. Basicamente, então, tem que haver, né, esse equilíbrio, né, entre tanto para a parte da empresa, né, como para o órgão, né? Não adianta ter só o equilíbrio, ser só bom para o órgão também, que a empresa, possivelmente, ela vai pedir a rescisão desse contrato, né, se estiver totalmente inviável para ela. E a forma de manter esse equilíbrio, então, a lei nos traz algumas possibilidades aí, né? Então, eu tenho o reajuste, que o reajuste ele tem uma certa característica, né? Ele tem por finalidade de recompor o equilíbrio financeiro do contrato em razão da variação normal do custo de produção decorrente da inflação. Basicamente, o reajuste vai haver, normalmente há previsão, né, nos editais, no termo de referência, no contrato, de haver esse reajuste, que anualmente ele pode ocorrer. Então, assim, com base em alguns índices, né? Então, normalmente tem lá com base no IPCA, com base em GPM, tem que ver o que está previsto no contrato, né? Uma questão que a gente tem tido bastante problema, acredito que vocês também, né? Agora, com o IGPM ficou muito distorrado ali do IPCA, o IPCA
a 8%, GPM a mais de 30%, então está tendo muito pedido de revisão dessas questões aí, dos índices de correções. Mas o reajuste ele pode ser feito, né? Só que ele tem que atender algumas situações. Então, igual ou superior a um ano da apresentação da proposta. Ele não pode ocorrer a empresa pedir o reajuste daquele contrato lá para o fiscal daqui a um mês. Então, contratou daqui a um mês, daqui a 5 meses ele pede o reajuste. Não pode, né? Ele tem que ser igual ou superior a um ano da apresentação da proposta. Que apresentação da proposta? A proposta que ela apresentou lá na licitação, quando ela contratou isso. Então, ela tem esse direito, mas tem que esperar esse período, né? Ela não pode acabar de contratar e já pedir. O critério deve constar no edital ou contrato, então tem que estar bem claro essa situação no edital e no contrato, e é realizado por apostilamento ou termo aditivo, né? Apostilamento ou termo aditivo é simplesmente o documento, a forma que eu vou fazer o reajuste. É um documento, digamos, a forma mesmo que eu vou estar fazendo esse procedimento. O reajuste uma forma de manter o equilíbrio econômico do contrato. Então, o reajuste, ele não se mistura com a repactuação e o reequilíbrio econômico-financeiro. Também são formas, né, de manter o equilíbrio do contrato, né? Repactuação. Então, além do reajuste, eu também tenho a possibilidade de repactuação. A repactuação seria, no caso, dos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, aquele que eu comentei com vocês lá, né, que há pessoas trabalhando, né, colaboradores trabalhando dentro do órgão. Com base na convenção coletiva, né, e serve para alcançar valor de mercado. A repactação não é reajuste, não é, né, a empresa não vai receber mais por isso. Basicamente, ela vai recompor o custo dela. Então, eu tinha funcionários que, sei lá, ganhava, enfim, R$1.000, e aí teve a convenção coletiva deles, lá na database deles, e o salário foi para 1.100, exemplo. Então, eu vou ter que fazer uma repactuação desse contrato. A empresa vai me pedir, vai mandar toda essa documentação e a gente vai alterar a planilha de custo dessa contratação, onde então eu vou estar considerando o salário de 1.100 e não de R$1.000, como estava no anterior. Esse é um direito da empresa, né? E ela não vai estar ganhando nada mais por isso, ela vai só estar simplesmente alcançando o valor de mercado né? E revendo mesmo essa planilha de custo dela, que agora é um outro valor, né? Não é mais o valor que tinha previsto, digamos assim, no ano anterior. E o reequilíbrio econômico-financeiro, né? Então, para mim manter o equilíbrio econômico-financeiro, em algumas situações eu posso ter o reequilíbrio econômico-financeiro. Então, eu tinha o equilíbrio econômico-financeiro no momento da contratação, né? Pode ser que hoje eu não tenha mais, a empresa tem esse direito em estar pedindo, né? E ser feito. Não, assim, pessoal, na verdade, não que vai ser feito, né? A empresa tem direito a pedir, não necessariamente a gente tem obrigação em fornecer, né? Em formalizar. Lógico que vai depender de uma série de análises, tanto por parte fiscal como de gestor, e por último, análise jurídica, né? E ainda assim, lógico, ter o deferimento ali do ordenador de despesa, mas sim, ela tem essa possibilidade. E o que seria esse reequilíbrio, né? Em quais situações ela pode pedir? Pode ser requerido a qualquer momento, então o reequilíbrio diferentemente do reajuste, né, que eu comentei com vocês, que teria que esperar um ano ali da apresentação da proposta. O reequilíbrio não, o reequilíbrio pode acontecer daqui 2 meses, daqui 3 meses, a empresa pode pedir, né, porque são situações extraordinárias, são situações talvez com uma imposição legal, o governo, ou a prefeitura, ou o estado, foi lá e alterou uma alíquota de imposto. Então, né, é uma situação que não tem como a empresa. Então, eu contratei a minha proposta de preço lá, era há 1 mês atrás, há 2 meses atrás, era com base nessa alíquota de preço. A partir do momento que essa alíquota subiu, então, a empresa tem esse direito a solicitar esse reequilíbrio econômico-financeiro. Ela vai provar, logicamente, colocar toda a documentação, o embasamento legal, o fiscal vai estar juntando essa documentação, ele não vai estar analisando, logicamente, mas vai estar juntando e verificando se há os documentos necessários, encaminhando para a análise jurídica. A análise jurídica autorizando, pode haver esse reequilíbrio, né? Ele é realizado via termo aditivo
e seria para recomposição de custo também. Estão vendo que assim a recomposição de custo, a empresa não está tendo, digamos assim, nenhum ganho, né? Exemplo de reequilíbrio econômico-financeiro que ocorreu aqui, né? Eu acredito que na prefeitura também, diversos órgãos, até porque foi uma situação nacional, não, na verdade mundial, né? Da pandemia. Houve alguns contratos que ocorreram num determinado momento, em 2020, e veio a pandemia está ligado à pandemia, né? Os custos aumentaram muito, então até pelas paralisações das indústrias, né? Eu não sou economista, não sei exatamente o motivo, mas houve o aço subiu muito, né? O material de construção subiu muito, medicamento subiu, principalmente ali materiais ligados à área da saúde, né, como luvas, máscaras, né, vários produtos ali. Por quê? Porque faltou, e a partir do momento que falta, isso. Então, assim, a empresa, ela provando que é uma situação extraordinária, ela pode pedir, a gente vai avaliar, vai analisar, né? Cabe ao fiscal e ao gestor fazer a juntada dessa documentação, e aí, né, com a devida análise jurídica, a gente pode estar deferindo, né? Então pode estar autorizando esse reequilíbrio. E aí eu comentei, né? Aqui a gente teve situações de obras, né? Então as empresas contrataram, deu uma proposta de preço lá antes de começar tudo isso, e o ferro, o aço, né? Que custava, enfim, né? X valor dobrou, né? Foram várias, a gente teve situações também de compra de máscara, de luvas aqui, né? De álcool em gel, que aí os preços subiram muito e a empresa falou, não tem condições de entregar, eu estou pedindo reequilíbrio aqui, porque isso aqui está totalmente fora de cogitação da gente atender e conseguir atender esse contrato. Então, essas possibilidades também. Beleza. Ainda sobre o equilíbrio econômico-financeiro, eu só queria comentar com relação ao instrumento de formalização. Então, eu tenho reajuste, tem repactuação, tenho ali também, né, o reequilíbrio, e como que eu vou fazer isso, formalizar isso? Então, isso é formalizado, o documento que formaliza isso, ele é feito através de termo aditivo ou um termo de apostilamento, né? Eu não sei se vocês usam, às vezes é mais usado o termo aditivo ali, mas o apostilamento também pode ser feito em algumas situações, como as situações que não há alterações, né? Não, há pequenas, digamos assim, alterações do contrato, mas normalmente não há alterações de valor, não há alteração de uma cláusula, né, o impacto direto ali no contrato. Então, são situações, digamos assim, mais simples, né, como está um texto errado lá, está uma situação que não deveria, normalmente, às vezes, correção de texto, e o termo aditivo, que aí sim, né, ele pode ser feito tanto para complementar, para adicionar alguma coisa, como para suprimir alguma coisa. Na 866, a previsão, né, dos contratos, a gente fazer supressão ou aditivo até 25% em algumas situações, né, do contrato inicial. Então, isso é feito através do termo aditivo, né? Alterações de cláusulas já pactuadas. Então, se há alteração, né, de uma coisa que eu já pactuei lá atrás, se houver ambas, né, o acordo entre as partes ali pode ser feito, aí seria feito através de um termo aditivo, logicamente, com a devida análise jurídica da situação, né? Então, alteração do índice de correção, como eu falei, então eu tinha IPCA, eu tinha IGPM, só que o IGPM agora é totalmente inviável, né? Ele está 3 vezes a mais do que o IPCA. Eu só mantenho esse contrato se a gente fizer essa alteração do índice. A administração está de acordo? Está de acordo, beleza, vamos fazer a alteração, seria o termo aditivo. Então, mais para ter uma noção mesmo, pelo que eu vi o decreto de vocês, é mais o termo aditivo que vocês usam ali mesmo, né? Mas, enfim, é só mesmo para ter o conhecimento. Não é feito pelo fiscal, mas deve participar. Por que eu coloquei isso, né, pessoal? Lógico que não é o fiscal que vai fazer esse documento, que vai fazer essa formalização. Mas é muito importante que ele participe disso, né? Que ele tenha ciência de tudo isso, né? A solicitação da empresa chegar para ele, né? Ele vai estar fazendo o encaminhamento, vai estar juntamente com os demais documentos, ele vai estar fazendo o encaminhamento junto ao gestor, né? Mas se ele não souber que isso está acontecendo, como que ele vai depois
né? Houve alteração no valor, né? Houve alteração no índice, houve alteração de uma determinada cláusula contratual. Mas se o fiscal não souber disso, como é que vai ficar? Como é que ele vai fiscalizar? Como que ele vai ter condições de analisar um serviço lá na frente, um produto, alguma coisa, se ele não sabe o que está acontecendo? Né? Então, apesar dele não fazer isso, é muito importante que ele participe, né, dessas alterações contratuais que pode estar acontecendo. E aí a gente entra, então, na gestão e fiscalização dos contratos. Né? Então, a 866, né, ela diz lá no artigo 67, a execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração, especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los em informações pertinentes a essa atribuição. Tem que ser servidor, pessoal, né? A fiscalização, a gestão não tem como ser outra pessoa, um terceirizado, né? Mas a lei diz que sim, né? Você pode ter um apoio de um serviço terceirizado, né? Apesar de não ser o fiscal, ele pode estar assessorando, digamos assim, se for possível. Logicamente que a gente sabe que né, a gente não consegue, né? Não tem nem servidor suficiente, quem dirá, né, colaboradores terceirizados para estar atuando. Em algumas situações, eu sei que até a própria Universidade Federal do Paraná, ela tem essa parte de subsídio ali de contratações de terceiros. Aqui a gente não tem porque, enfim, não tem condições de contratar, né mesmo, não tem orçamento para isso, mas há essa possibilidade. Mas apenas subsídio, apenas apoio, apenas um controle, né? Não fazendo a fiscalização em si, que aí sim seria um representante da administração, que seria um servidor público, e deve ser um servidor público. E aí eu comento aqui da nova lei de licitações, pessoal, a 1433, agora de abril, né? Que, assim, né, não sei se alguém do administrativo esteja acompanhando, ou, né, Rogério, mas 866 já não é mais, né, e tal, está citando ela. Assim, pessoal, houve essa alteração, né, só que, assim, toda lei, né, toda lei nova, digamos assim, há necessidade de regulamentações, né, muitas coisas que tá na lei, ela depende, posteriormente, alguns, né, artigos até sai lá essa questão, né, que será regulamentado. Então, depende de muitas regulamentações ainda. Então, a gente continua usando em várias situações a 866. Inclusive, a gente teve um parecer da AGU, onde vários procuradores da AGU assinam, que eles colocam isso, né? Então, até que haja essa regulamentação dessa nova lei de contratações, os contratos, né, entre ali contratos, licitações, a 866 pode continuar sendo utilizada. Na sequência, com certeza, haverá regulamentações, manuais, né? Toda essa parte de documentação que facilita o uso, e aí sim a gente vai poder usar ela na totalidade, né? Mas agora tem várias situações que ainda dependem dessa regulamentação. Aí o artigo 67 da 866, né, que diz ali também, né, com relação à fiscalização, o representante da administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando que for necessária a regularização das faltas ou defeitos observados. Então, ele coloca, não é eu que estou falando, né? É lá 866, o artigo 67 que diz, né, que deverá ser feito todas as anotações, todos os registros, né, numa fiscalização. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante, no caso fiscal, deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. Não adianta eu passar para o gestor ou até para o superior, né, no caso, o ordenador de despesa, uma situação que já ocorreu, enfim, né, que já ocorreu e que não tem mais tempo de contornar isso, de resolver isso. Então, não vai adiantar eu passar, né? Eu tenho que passar com tempo hábil, então eu estou com esse problema com essa empresa. Eu já notifiquei ela, já passei e-mail, não resolveu, e a situação pode ser que a gente tenha problema futuro e fique, sei lá, sem o material, digamos assim. Opa, então já notifico também o meu superior imediato. Aviso ele, ou já encontro no corredor e falo para ele? Não, pessoal. É muito importante que seja documentado, tudo muito bem documentado. Por quê? Você está desconfiando de mim? Não, né? Ninguém está desconfiando de ninguém. Mas quando né, a gente não tem isso documentado, fica a palavra de um contra o outro, enfim. Então, sempre que for fazer alguma situação, e aí entra
no anterior aqui, né, que diz dos registros, e-mail, né, um e-mail notificando, um e-mail formalizando, por mais que seja um e-mail simples, um e-mail institucional é uma ferramenta que pode ser formalizado, né? Memorando, talvez, né, ali com o gestor, talvez não seria o caso, mas o próprio e-mail, mas assim, registrar essas situações. Ah, mas ele não tomou providência, o gestor do contrato não tomou providência, o superior, né, o ordenador de despesa não fez nada para isso. Bom, o fiscal fez a parte dele, ele estava fiscalizando, ele identificou aquela situação e ele repassou. Se não foi feita, aí não depende dele e com certeza ele não vai ser, digamos assim, ele não vai ter responsabilidade sobre aquilo. Por quê? Porque não foi, né, uma situação que ele deixou, né, ele foi conivente com aquilo. Então, sim, deve ser feito com antecedência, né? E aí a gente entra aqui, né, fiscalização, né? O que seria, então, essa fiscalização? A gente já comentou, né, em determinados momentos, já desde o início da apresentação, mas aqui a gente entra um pouquinho mais a fundo, né? As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas, né, de forma preventiva, rotineira e sistemática, né? Podendo ser exercidos por servidores, equipe de fiscalização, um único servidor, desde que o exercício dessas atribuições. É muito importante que essa fiscalização com acompanhamento, ela ocorra de forma preventiva, né? Como eu falei, se houver essa fiscalização, esse acompanhamento de forma preventiva, muitas das situações a gente consegue contornar antes que elas ocorram, né? Seja na prestação de serviço, seja na entrega do produto. Se você está acompanhando, né, se você vê que uma situação, né, se a empresa está, você vê que já pode ser que tenha problema com a empresa, se você atua de forma preventiva, muitas coisas você consegue contornar, do que deixar, parece que vai acontecer isso, ela não está me atendendo, mandei e-mail, não respondeu, mas vamos deixar para ver o que acontece. Se ela não entregar, aí a gente vê o que faz, né? Isso não é atuar de forma preventiva. Então, rotineira seria uma questão, né, rotineiras, fiscalização de contratos que envolve pessoas, né, com dedicação exclusiva de mão de obra, eu diria que até diária, essa rotina seria diária, porque você vai ter que verificar se a pessoa veio trabalhar, se não veio, se ela não veio, se a empresa mandou um substituto, já que há previsão na planilha de custo, um substituto, se não mandou, opa, eu vou ter que anotar lá para o final do mês, eu fazer uma glosa dessa nota fiscal, né? Já de um contrato de produto ou de um serviço comum, já não, essa rotineira não precisa ser diariamente, né, pessoal? A gente não vai ter a todo momento, então, chegando produto ou chegando, talvez não precisa ser diariamente, mas sim, ela tem que ser, sei lá, semanalmente, a cada 15 dias, verificar como que está aquele contrato, como que está as cláusulas contratuais, a empresa está atendendo o que está especificado e o que está previsto lá no edital ou não, né? Então, seria basicamente isso. E aí eu coloco, né? Fiscal não é atestador de nota fiscal. Por quê? Né? Às vezes a pessoa recebe esse encargo de fiscal e não tem muita informação, e não tem, não, atesta a nota lá, você vai atestar a nota, né? O que é fiscal? A hora que chegar o produto lá, você vai atestar a nota, né? Atestar, mas como assim atestar? Né? Se você não souber o que exatamente que a empresa tem que entregar, como é que você vai atestar? Então, não é só atestar nota, né, pessoal? Por mais que algumas pessoas falem, não, atesta lá que tá tudo certo, né? Quem que vai ter problema depois? É o fiscal, que atestou sem verificar se o serviço foi bem prestado, se o serviço atendeu o que estava especificado, se o produto é exatamente aquele que foi listado, né, que está lá especificado. Mas eu não sei se é aquele, como é que eu vou saber? Eu não tenho conhecimento técnico. Opa, então vamos envolver uma pessoa que detém o conhecimento técnico para dizer se é realmente aquilo ou não. Agora, em nenhum momento eu posso simplesmente atestar, né? E depois alegar, não, mas eu não sabia, me atribuíram aqui. Não interessa. Se você é o fiscal, se você foi designado, você tem uma portaria para isso, sim, você é responsável por isso e você vai responder por isso, devido a essa questão. Então, não é testador só de nota, né, fiscal? Pessoal, verificar a conformidade da prestação de serviço e fornecimento de material, né, o que eu comentei. Então, verificar, realmente está em conformidade o que foi contratado? Está em conformidade com o termo de referência, com a especificação do produto? Assegurar o cumprimento do objeto contratado. Se não houver essa fiscalização, essa atuação de forma,
né, seja lá diária, seja lá semanal, ou seja, todo esse acompanhamento, dificilmente vai ser atendido e o objeto vai ser cumprido conforme foi contratado, né? E aqui entra verificar a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciárias da contratada. Isso aqui, a gente aqui no Instituto Federal Fiscal verifica isso, né? Pelo que eu conversei, parece que vocês aí é o gestor que faz essa parte da verificação da documentação, mas enfim, é importante que haja essa verificação. Por quê? Né? Se a empresa tiver com alguma pendência, seja fiscal, seja trabalhista, no caso, né, na questões de funcionários, tal, previdenciária, né, a nota fiscal não pode ser paga. Né? Até assim, em situações ela pode ser paga, porque se o serviço foi prestado, né, a gente tem a obrigação de pagar. Ainda assim, tem alguns pareceres, né, nessa linha que ainda assim a gente, mesmo que ela esteja com uma certidão irregular, a gente deva fazer o pagamento, mas tudo isso deve ser formalizado, deve ser documentado, para que depois a gente não simplesmente fale, não, foi pago sem verificar nada. Não, foi verificado, mas se o serviço foi prestado, né, a empresa tem o direito de receber, mesmo ainda assim tendo digamos assim, essa regularidade fiscal, trabalhista, em algumas situações, né, é, 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 com problemas, diferentemente da licitação em outros momentos lá da contratação, que aí não, né? Aí realmente não vai contratar. Agora, depois que já contratou, depois que o serviço já foi prestado, aí se ela tiver uma pendência, vai ser notificada, vai ter, né, ser dado prazo para regularização, mas ainda assim a gente tem que pagar. E os serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, né, que eu comentei, tinha comentado com vocês, assim, eu não vou entrar a fundo nesse serviço, porque, pessoal, eu precisaria, né, de pelo menos, sei lá, 2 a 3 horas, se fosse só para falar de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, né, que é os funcionários, que é os colaboradores terceirizados lá. Por quê? Tem bastante coisa, inclusive a planilha de custo, para dar um exemplo, né? A planilha de custo para a formação de preço dessas pessoas, né, da contratação dessas pessoas, ela é imensa, né? Ela tem lá, enfim, né, 5 módulos, enfim, uma planilha de mais de 50 linhas. Então, assim, para explicar cada linha daquela, para explicar cada situação daquela e como que eu formo um preço para né, dessa contratação, não seria rápido. Então, por isso que eu não vou entrar a fundo em serviços com dedicação exclusiva de mão de obra. Conta vinculada, para dar outro exemplo, eu teria que ficar aqui pelo menos 1h30, 2 horas falando só sobre conta vinculada, né? Conta vinculada de forma bem rápida, né? Não falei que não ia comentar, mas vou comentar. Basicamente, uma forma de você reter valores da empresa, né? Para que depois você consiga pagar, né? Situações como férias, 13º para os funcionários que estão trabalhando na sua instituição, caso haja algum problema. Então, como se fosse uma conta judicial, onde eu retenho dela, eu não pago para a empresa, esse valor fica lá guardadinho, e amanhã ou depois, se eu tiver algum problema com relação a ela, sei lá, se a empresa falir, ou se ela não pagar seus funcionários da rescisão, então, eu, como órgão, pago esses funcionários, logicamente, estou falando de forma bem rápida aqui, mas tem toda uma tramitação jurídica aí, mas sim, eu vou conseguir pagar esses funcionários, pelo menos as obrigações trabalhistas ali, porque isso, né, antes da implantação dessa conta vinculada, isso não existia e era um problema grave que a gente tinha. Mas a gente não vai entrar, então, em detalhes com relação a serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, devido a essa situação que eu comentei. Gestor e fiscal de contrato, né? Então, dentre as atribuições do gestor e do fiscal, né, eu tenho assim, o gestor, normalmente, né, não é padrão isso, mas eu falo que normalmente ele fica com com situações mais de gestão, né, com situações mais de documentação, de notificação da empresa, de situações que o fiscal já verificou, a empresa não retornou, né? E aí digamos assim, já passaria para o gestor estar resolvendo essas situações, acompanhando a própria prazo de validade do contrato, renovação, repactuação, reajuste que a gente comentou, e verificando toda essa parte, né? Já o fiscal, ele ficaria mais com a parte, diria ser operacional, né? Onde ele vai estar, então, fiscalizando, indo a campo e verificando exatamente como está essa situação. No entanto que, como eu falei, gestor tem lá, às vezes, mais de 10 contratos,
né? E o fiscal, enfim, dificilmente ele vai ter uma quantidade grande, porque ele não vai dar conta. Até porque, pessoal, assim, além das atribuições normais que você já tem como servidor, né, no seu cargo, você recebe algumas fiscalizações. Então, bom seria se a gente fosse só fiscal, né? Acho que eu acredito que aí também ninguém seja só fiscal. Tem toda a sua demanda e mais a fiscalização. Então, o fiscal seria mais essa parte operacional mesmo. Então, está verificando as cláusulas contratuais, a empresa entregou no prazo, não entregou, o produto está certo, não está, notifica a empresa. Ah, não, mas aqui a gente notifica, Rogério, é o gestor. Tudo bem, aqui a gente notifica. Mas assim, por mais que ele não notifique, se for o caso de vocês, o fiscal fazer essa notificação, mas então que ele solicite ao gestor. Fala, gestor, eu estou com esses problemas aqui, né? E eu preciso que essa empresa seja notificada, porque a gente já está vendo que a gente vai ter problema com relação a esse contrato. Então, essa pequena diferença, né? E aí eu tenho a fiscalização, né, a IN 05/2017, eu tenho algumas situações que ele comenta, né? A gente não consegue fazer isso na prática, né? Mas sim, a previsão de uma fiscalização técnica, de uma fiscalização administrativa, de uma fiscalização setorial e pelo público usuário, né? Basicamente, e normalmente a gente só tem o fiscal e o gestor, né? Não tem essa separação. Mas o que seria a fiscalização técnica? É a pessoa que detém o conhecimento técnico para isso. Se ele não tiver, não tem como ele ser o fiscal técnico. Então, normalmente na obra não tem como não ter um fiscal técnico, né? Porque como é que eu, né, formado em contábeis, vou fazer o recebimento de uma obra? Não tem como. Então, seria essa fiscalização técnica. Administrativa, quando consegue se separar, então seria mais a parte documental. Então, essa pessoa, o técnico faz a parte operacional e o fiscal administrativo faz essa parte mais administrativa, documental, né? O setorial seria em situações onde eu tenho vários, né, talvez eu tenho, sei lá, campos, no caso nosso, ou secretarias de vocês, ou até, sei lá, escolas, unidades de saúde, enfim, né? Eu tenho um fiscal em cada setor desse. Por quê? Porque eu não consigo, né, verificar tudo isso. Então, eu tenho fiscais setoriais que vão estar apontando as situações que estão ocorrendo diariamente. O serviço de limpeza, como é que eu vou estar acompanhando isso diariamente? Tem que ter alguém lá na ponta para estar acompanhando isso, né? E pelo público usuário, seria questões de estar enviando, né, ao público usuário, as pessoas que utilizam o serviço, qual a avaliação deles com relação ao serviço prestado, né? Ter um retorno deles, né? Além, porque a sua fiscalização, lógico, que não vai estar diariamente. Então, quem recebe esse serviço está gostando? O banheiro está sendo bem limpo, né? A roupa está sendo bem lavada, né? Só que assim, pessoal, eu coloquei aqui mais para vocês terem conhecimento, mas a gente sabe que na prática, né, seria mais o fiscal mesmo ali, o gestor, onde o fiscal faz essa parte mais operacional, né? E o gestor faz mais essa parte documental de alterações contratuais. Mas há previsão e, sendo possível, poderia ser feito dessa forma, né? Cada órgão pode definir com normativas internas um detalhamento das atribuições de gestores fiscais. Então, né, a legislação é um pouco genérica, ela não diz exatamente todas, né, a IN 2017, a 05/2017, a 866 coloca algumas situações, mas em detalhes, cabe a cada órgão, né, tá fazendo. A gente aqui no Instituto Federal do Paraná tem um manual, né, de fiscalização, onde entra em detalhes mesmo, assim, né, as atribuições, né, as rotinas diárias aí do fiscal, do gestor, mas isso cabe a cada órgão, né? Eu vi que vocês, no decreto ali, na instrução de vocês, coloca ali as atribuições, né? Não verifiquei se é em detalhes ou não, mas sim, as atribuições separadas, atribuições gestoras, atribuições do fiscais, mas cabe a cada órgão, então, tá mesmo, talvez detalhando, fazendo manuais ou não com relação a isso, né? E aí entra a portaria, então, designação do fiscal e gestor. Então, é muito importante que haja uma portaria. Na verdade, não é importante, ela deve haver, tem que existir uma portaria designando, né? O fiscal, ele deve saber, ele deve ser cientificado formalmente. A gente aqui, inclusive, pega a ciência dele assinado, né?
Talvez um e-mail poderia contornar essa situação, mas sim, ele deve ser cientificado e ele deve responder, ó, eu tenho ciência, beleza. Agora, por outro lado, ele não pode recusar, né? Recusar porque não é uma ordem, digamos assim, lícita, né? Ele não pode recusar, mas ele tem obrigação de ser notificado. Não adianta avisar o fiscal, falar, fiscal, você é fiscal de um contrato aqui, né? Daí ele pede a portaria lá de 3 meses atrás, né? Aí complica, né, pessoal? Como é que ele vai verificar toda a documentação e saber? Ele está sendo fiscal sem ele saber, aí fica complicado cobrar dele. Então é importante ele ter ciência disso, né? A portaria de designação, o ato normativo interno do órgão deve definir as atribuições e responsabilidades de cada um dos agentes. Isso aqui também, né, no caso a gente coloca, não em detalhes, mas na própria portaria a gente coloca alguma das atribuições, mas não necessariamente tem que constar, né? A portaria também pode ser um pouco mais simples, designando o gestor, designando o fiscal, seus substitutos, né? Se houver a possibilidade de colocar as atribuições também na portaria, acho que é interessante colocar. E também ter o substituto do gestor, né? E do fiscal. É importante ter esse substituto, em algumas situações acaba que saindo portaria sem essa substituição, por falta de pessoas mesmo, né? Mas é muito importante que haja esse substituto, no caso, né, da gente ter algumas situações ali onde esse substituto vai estar atuando, situações de férias, situações de, enfim, até afastamento de saúde, qualquer situação nessa linha. E aí o preposto, né? Quem seria o preposto? Então, a indicação do preposto do contrato é obrigatória. Né? O preposto vai ser quem, pessoal? Vai ser a pessoa que vai estar respondendo lá pela empresa. Né? Então, ele vai estar respondendo. Então, qualquer situação que eu tenho, eu falo com o preposto. E quando eu falo como fiscal, né? Ou como gestor. Se não há essa indicação, imagina só, eu mando lá para a empresa, o e-mail geral da empresa lá. Né? E aí, não é um setor que recebe, daqui a pouco não repassa a informação, daqui a pouco você questiona, não recebi, não estou sabendo, foi para o determinado setor. Então, não, eu tenho que ter uma pessoa que eu vou estar né, intermediando tudo isso. Então, se eu quero tratar com a empresa, eu trato com aquela pessoa. Se essa pessoa não vai dar o encaminhamento devido, aí é o problema da pessoa, né? E aí, inclusive, a empresa vai ter problema com isso. Agora, difícil é não ter essa pessoa indicada, não ter um preposto. E aí, hoje eu converso com a Maria, amanhã eu converso com o João, depois eu converso com o José, um não sabe do que estava sendo tratado, e aí a situação complica bastante, né? Ele é um contato imediato, então, do fiscal, do contrato com a empresa, com o gestor, que eu vou estar conversando diretamente. Ele tem que ser indicado logo que haja o contrato, então deve haver essa pessoa. Muitas empresas às vezes se enrolam, né, de indicar essa pessoa. A gente tem que cobrar, como fiscal, a gente verificar se isso, né, houve essa designação ou não, e está cobrando a empresa. Às vezes se enrola, mas aí teria que notificar mesmo, falar, conforme contrato, né, cláusula tal, há essa previsão e até o momento, né, não foi designado, e dá um prazo para responder, enfim, né, não dá para ficar sem. E as comunicações entre o fiscal do contrato e o preposto da contratada devem ser feitas preferencialmente por escrito, né? Por quê, pessoal? Para não ter aquela situação, né, de não sabia, né, de não recebi, eu passei uma mensagem, né? Pela mensagem fica complicado, né, pessoal? Então, sempre formalizar, né? Se vai conversar, vai resolver uma situação, e-mail, né, formulário de ocorrência, comunicado, enfim, qualquer situação dessa. Mas é uma reunião, formaliza a reunião, faz uma ata e racina, e pede que o fiscal, que o preposto assine essa ata também. Então, o preposto é essencial, para você não ficar aí dando tiro para todo lado, né, e às vezes não chega na pessoa que deve chegar. E aqui, então, a gente coloca a importância da instrução do processo de fiscalização de forma organizada também, né? Por quê? Um processo, né, que não há um processo de fiscalização, que não há uma devida ordem cronológica da documentação, né, que não há uma devida formalização das ocorrências que ocorrem, fica uma situação bem complicada, pessoal, porque como que eu vou, se caso eu tiver que sancionar, se caso eu tiver que registrar uma penalização, talvez, para a empresa, se isso não tiver documentado, né? Isso vai estar documentado com base numa instrução processual. Então,
as pessoas que não são do administrativo, às vezes têm uma certa dificuldade em entender, né? A gente atua aqui com professores, tá, mas por que eu tenho que documentar tudo, Rogério? Fala, porque se não documentar, pessoal, esqueça, a gente não vai ter um embasamento legal para depois cobrar da empresa aquela determinada situação. Então, formalização, né? Sempre formalizar tudo que está acontecendo, e essa formalização deve ser via e-mail institucional, comunicado, formulário de ocorrência, né? Atas das reuniões, né? Também conter as atas assinadas, checklist de verificação, para que você não esqueça de nada, né? Normativas que regem a instrução de um processo administrativo. Mas não conheço de processo administrativo. Tá, dá uma olhadinha, né, nas normativas do processo administrativo. Lá ele fala que deve haver uma ordem, deve haver, né? Imagina você colocar um documento, né, de janeiro, né, que você fez, mas esqueceu de colocar agora sei lá, em junho, em setembro, imagina, né? E depois vem um documento de junho, depois vem um documento de setembro. Imagina que bagunça que vira. Quem vai analisar esse processo depois, como é que vai fazer isso, né? Então, fica bem complicado. Então, a necessidade, a importância da instrução do processo, e por mais que vocês talvez não instruam o processo aí, diferentemente da gente que faz esse processo de forma, tem um sistema, né? A gente não tem mais o processo físico, mas ainda assim, né, essa documentação vai surgir de vocês, por mais que vocês repassem para uma pessoa colocar isso no processo, vai surgir, vai originar do fiscal. E aí, fiscal identifica, documenta, repassa ao gestor e ao ordenador de despesa. Por quê? Né? Quem que tem a obrigação de identificar possíveis problemas? É o fiscal, né? Ele vai ter que documentar isso, não adianta identificar e simplesmente avisar por telefone ou avisar no corredor, né? Ele tem que documentar que aquilo está, né, tá acontecendo, e a documentação, aí seja o e-mail, seja o comunicado, seja um formulário de ocorrência, e repassa, porque o fiscal não tem poder de penalizar, ele não tem poder de sancionar, ele não tem, né, poder, essa autonomia. Então, ele vai repassar isso para o gestor. Então, feito isso, a princípio, ele cumpriu sua responsabilidade. O gestor não fez, o ordenador de despesa não fez, né? No caso, o ordenador de despesa, que seria, acho que o prefeito, ou o seu superior mesmo, né? Não fez nada. Bom, se ele não fez nada, pessoal, você tem um documento que você solicitou, né, aquela atuação. O que acontece? Eu coloquei aqui, seria interessante a criação de um manual de fiscalização pelo órgão, né? Na verdade, não há obrigação, mas seria uma boa prática, que é a criação de um manual de fiscalização, para que os fiscais, para que os gestores, então, tenham um documento para eles estarem acompanhando, estarem se embasando, né? As rotinas diárias deles. Não que isso é obrigatório, não que sem esse manual as atribuições não vão ocorrer, né? Mas se tiver esse manual, é interessante que vai facilitar, digamos assim. Então, o conhecimento das cláusulas contratuais, né? Como é que você vai fiscalizar alguma coisa se você não conhece o contrato? Como é que você vai obrigar ou vai requerer a empresa que atenda uma cláusula contratual se você não conhece o contrato? Então, não tem como. Então, saiu a portaria de fiscal, beleza, cadê o contrato? Quero ver esse contrato aí. Mas eu não sou da área jurídica. Não necessariamente tem que ser da área jurídica, né, pessoal? O que a gente tem que fazer é ler e interpretar. Aqui ninguém está falando em alterações contratuais, né, em situações que não, mas a empresa me mandou uma questão jurídica aqui que eu não sei como responder, como resolver. Opa, então beleza. Aí sim eu vou passar para o gestor, vou passar para o setor jurídico para estar dando suporte com relação àquilo. Mas as cláusulas contratuais estão ali, é ler, entender e executar. Então, tenho que saber que contrato é esse e o que contém nesse contrato. É suficiente o contrato? Não. Né? Conhecimento do processo que resultou o contrato, inclusive as atos da fase de planejamento. Opa, entrou o planejamento aqui de novo, né? Por quê? Como é que eu vou saber? Os contratos, muitos contratos às vezes são padrões, né? Eles têm algumas cláusulas padrões, né? E a especificação, todo o detalhamento está na documentação da licitação. Então, como é que você vai conseguir verificar exatamente na especificação, detalhes daquele produto, se você não conhecer o termo de referência dessa licitação, né?
Puxa vida, mas então, como fiscal, eu tenho que entrar na parte da licitação? Não é entrar na parte da licitação, pessoal, mas assim, é conhecer os documentos que geraram aquele contrato. Como é que você vai fiscalizar se você não conhece o termo de referência? Se você não conhece o edital da licitação que gerou aquilo? Né? O próprio mapa de risco, a gestão de risco. Opa, tem situações que estão ocorrendo e que eu estou quebrando a cabeça aqui como fiscal ou como gestor, e está lá, já havia um plano de ação se acontecesse lá no mapa de risco, só que eu não conheço o documento. Né? Então, eu estou correndo à toa aqui, já havia um plano de ação para que se situações daquele porte acontecesse, o que poderia ser feito para contornar. Então, não tem jeito. Veio a portaria, Rogério, dá uma ciência que você é o fiscal do contrato Y. Beleza. E aí você já, então me mande o contrato, me mande o termo de referência, me mande o edital da licitação, porque sem esses documentos eu não tenho condições de fazer uma boa fiscalização. Né? E aí, quando eu digo verificar esses documentos, é lógico, algumas partes, né, algumas regras padrões, não necessariamente, mas principalmente o termo de referência, né, o edital, onde há especificidades desse serviço que você vai poder, aí sim, fazer uma boa fiscalização. Por quê? Porque você conhece em detalhes o que surgiu aquilo. Né? Se você não conhece documentos, pessoal, a todo momento você vai ter dúvida. E são dúvidas que talvez já estão, né, nessa documentação. Então, é imprescindível que você tem esse contrato, veja o estudo preliminar, né? Se caso for possível ter acesso ao processo, dá uma olhada no processo. No processo vai ter toda essa documentação. Se não, pede para o setor responsável, que é um documento, e com certeza vão te mandar, até porque você pode falar, não, sem esses documentos eu não consigo fazer uma boa fiscalização, não sei o que eu estou fiscalizando, eu não sei o que estava no termo de referência. Então, é imprescindível isso. Conhecimento do rol de atribuições sobre o seu encargo. Né? Então, essa aqui é aquela situação. Então, o que está sob o meu encargo? Além das atribuições que estão na instrução normativa, então, basicamente, né, de forma breve, seria mais essa situação mesmo. Então, talvez o fiscal fica mais ligado à parte operacional e o gestor fica mais ligado à parte documental, situações, digamos assim, mais complexas, né? Tem que ser assim, Rogério? Não necessariamente, vai de cada organização interna, né? Mas normalmente é mais ou menos essas divisões que ocorrem. Reuniões periódicas com o preposto da empresa. Né? Então, se você não faz reuniões, se você não conversa, se você não conhece a pessoa, o representante, o preposto da empresa, né, fica difícil que às vezes você tem uma situação que poderia talvez ser resolvida de uma forma mais, digamos assim, amigável. E eu, quando eu digo amigável, assim, não é nada ilegal, uma coisa mesmo que, eu vou te entregar daqui 10 dias aquilo que está atrasado, apesar de ter estourado o prazo, né? Assim, vai ter algum impacto? Opa, deixa eu avaliar aqui. Não, 10 dias não vai ter impacto nenhum, não há nenhum problema. Então, por que eu tenho que penalizar, registrar a ocorrência, né, sancionar a empresa, se não há nenhum impacto? E eu preciso do produto. Né? Não tem porquê. Então, é importante que haja essas reuniões, que conheça a pessoa, né, que você está tratando, porque tem questões que podem sim ser resolvidas, não havendo nenhum prejuízo para a administração pública, né? Logicamente, tem que avaliar se há algum prejuízo. Se não houver nenhum prejuízo, sim, eu posso dar mais 15 dias, apesar do prazo né, já ter vencido. Eu posso acordar, né, que até uma troca de um produto, muitas vezes surgem dúvidas, né? Trocar um produto, eu posso trocar o produto? Tá, por que a empresa tem que justificar? Por que ela quer que você troque? Né? Por que ela quer trocar? Porque não fabrica mais. Então beleza, vamos documentar isso aí, me mande isso por escrito. Né? E aí, com isso por escrito, o fiscal vai pegar e vai falar, bom, mas se ele não conhecer, a pessoa que tem um conhecimento técnico para isso, fala, essa especificação aqui, ela é similar com o que foi listado? Né? Ou ainda, ela é talvez superior ao que foi listado? Ela não pode ser inferior. Pode. Por quê? Porque o custo dele vai ser menor e aí a administração pública teria um prejuízo aí. Então, sendo similar ou sendo melhor, né, haverá algum prejuízo para a administração pública receber isso? Não, porque é similar, porque ele vai atender a pessoa que pediu aquele produto da mesma forma. Então, beleza, avaliei, não há prejuízo para ambas as partes? Não há prejuízo. Então, pode sim ser feito. Logicamente que tudo isso documentado e entrando na instrução processual, né? Para que não haja nenhum
entre aspas, combinado aí, que isso é totalmente, né, não pode ser feito. A organização da instrução processual, então, o que eu acabei de falar, né, instruir um processo de forma adequada, de forma regular, registro de todos os atos de fiscalização, livro ou equivalente das ocorrências. Aqui o livro é mais atípico, né, às vezes ainda algumas instituições às vezes usam ainda o livro ata, né? Então qualquer situação que tem, ele vai lá e registra. O fiscal tem um livro ata que toda situação que tem lá ele registra no livro. Pode ser feito, né? Não tendo a possibilidade, né, de formalizar isso com um comunicado, com um formulário de ocorrência, ou mesmo com um e-mail, pode ser feito depois, só que assim, o livro não vai entrar no processo, então teria que estar escaneando esse livro, tirando uma foto, alguma coisa, né, daquela registro e com as devidas assinaturas e colocando no processo, né? Mas, como eu falei, já é mais difícil de ocorrer, mas deve haver, então, todos esses registros. Né? Acho que é importante frisar essa situação. Como eu comentei, quem não é da área administrativa, quem é da área administrativa, atua ali, né? Já tem conhecimento disso, né? Até como, mas que burocracia é assim, né? Não tem jeito. Mas quem não é, fala, puxa vida, mas por que eu acertei com ele, eu falei com ele, eu combinei com ele? Não. Só vai haver né, a possibilidade de uma futura sanção ou alguma situação, né, se tiver tudo isso registrado por e-mail, registrado por comunicado, registrado por formulário de ocorrência, né? Agir de forma preventiva, então a gente tinha comentado com relação a essa necessidade, né, de sempre ter essa forma, né, essa atuação, tentando já prever algumas situações. Mas eu não tenho bola de cristal. Ao prever aqui não seria no sentido, né, seria no sentido de assim, bom, se eu noto que algumas situações vai ter problema, porque assim, pessoal, eu estou aqui há bastante tempo, né? Eu estou desde 2010 no Instituto Federal. Quando a gente vê, a gente nota, a gente percebe quando aquele contrato vai ter problema, porque desde o início já começa. A empresa não responder, a gente ter dificuldade em entrar em contato com a empresa talvez dificuldade em receber documentos da empresa. Então, vendo que já há essa dificuldade maior, a gente já tem que dar uma atenção maior para aquele contrato, né? No sentido de que, se já começou a ter problemas simples, problemas, né, digamos assim, bobos, assim, então, e quando entrar, então, realmente nas situações, com certeza vai ter problema. Então, seria mais nesse sentido, talvez dar uma atenção maior para aquele contrato que já começou ali, você vê que a empresa talvez não esteja com boa intenção ali de estar prestando serviço. Apuração de responsabilidades, então, né, é muito importante que haja essa apuração de responsabilidade, né, possíveis sanção aos contratados. Fiscal, só vai haver uma apuração de responsabilidade se o fiscal atuar, se o fiscal verificar, se o fiscal acompanhar o contrato. Se o fiscal não fizer isso, né, por mais que o serviço lá não foi prestado, se a roupa não foi lavada de acordo, né, se houve atraso, ele devia entregar a roupa lá, né, enfim, hoje, porque eu tinha um evento, né, e ele entregou daqui 2 dias, não vai adiantar nada se não houver uma formalização, né, não tiver um registro disso por parte do fiscal. Né? Então, e tudo esses registros, né, vão, se for necessário, vão formar e dar um embasamento legal para haver uma sanção à empresa. Aquilo que a gente tinha comentado. Então, fiscal registra, fiscal identifica e passa. Se vai haver a penalização ou não cabe ao fiscal, mas ele fez a parte dele, que é fazer essa documentação e fazer a formalização e as ocorrências. Controles de prazo de vigência aqui, né? Eu já tinha comentado com vocês com relação, né? Ver isso com antecedência, né? Dar um apoio ao gestor, por mais que não seja o fiscal que faça isso, talvez dar um apoio ao gestor, no caso, se for o gestor que faça esse controle do prazo. Porque assim, pessoal, seja fiscal, seja gestor, seja servidor, o impacto vai ser em aonde? Vai ser na instituição, né? Não, mas lá no meu setor, então, né? Opa, pera lá, mas não é uma única instituição, a gente não está, o servidor não está para atuar, então, né, em benefício da instituição, né, a serviço dos usuários, do nosso, né,
do serviço prestado, e se o serviço não for prestado, a gente ficar sem serviço. Então, impacto não vai ser só em mim, vai ser em todo mundo. Então, acho que é mais ou menos a ideia dessa visão geral ali, né? Elaboração de um relatório de fiscalização, né? Então, relatório de fiscalização, relatório circunstanciado, né? No final, seja um relatório final, aí contempla todos, né? É um relatório final onde você aponte. Então, aponte o que aconteceu durante sua fiscalização, né? Teve lá todas as ocorrências, você coloque, né? Mas eu só preciso anotar e formalizar o que não teve resposta ou que não foi atendido? Não. Você vai ter ocorrências que você vai formalizar, que você vai notificar e que a empresa vai responder e que vai atender. Mas ela não deixa de ter que estar formalizado isso, né? Então, não necessariamente não é só o que ela não atende que há essa necessidade, o que ela atende também. Então, você formaliza, né? Estou com um problema aqui, né? Que de acordo com o contrato, de acordo com o termo de referência, você deveria fazer assim e não fez. Enfim, né? Coloca lá 5 dias para resposta. Então, ela vai ter que responder, ela vai ter que justificar aquilo. Também de forma, né? Formalmente, ela te dá um retorno e aí coloca no processo. Beleza, atendeu o que você questionou? Ok, não tem nenhum problema, não, né? Não, mas está lá documentado, isso é importante que ocorra também. Então, além dos problemas que não serão solucionados, que podem lá na frente talvez vir a virar uma sanção, uma penalização, os que também são resolvidos, é importante que seja formalizado e documentado. Então, né, no final, o relatório de fiscalização é muito importante. Mais uma situação do relatório de fiscalização, pessoal. Por mais que você não participe ou você não seja chamado para participar da elaboração da licitação, dos documentos, né, lá dos estudos preliminares, se você tiver você emitir um bom relatório final, a equipe de planejamento vai poder usar esse relatório e poder melhorar essa contratação, né? E se você simplesmente fala, não, isso aqui dá muito trabalho, vou colocar que está tudo certo, ela atendeu tudo 100% e tem um documentinho padrão lá que a gente faz aqui e está tudo certo, né? Assim, beleza, né? Vai passar, você está dizendo que foi certo, vai, ninguém vai dizer o contrário, né? A não ser que surja lá na frente um problema, aí sim, né? Aí você vai responder por isso. Mas digamos que não surja nenhum problema e que você colocou, não, tudo bem, tudo certo e está tudo ok, né? Será que não seria um momento de melhorar essa licitação? Né? Porque não vai ser melhorado, não há nenhum apontamento, está tudo certo, vamos manter, vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V lá e vamos manter o que já havia. Né? Então, esse relatório de fiscalização é muito importante, além de outras, né, necessidades e situações que ele atende, também essa questão, né, da equipe de planejamento. É uma forma aí da equipe de planejamento, tendo ela interesse, né, de estar verificando. Sugerir, sempre que necessário, sanções e penalizações. Sugerir, você não faz fiscal, você não penaliza, você não sanciona, você sugere. Mas eu não tenho autonomia para isso, né? Mas sim, é meu dever, minha responsabilidade sugerir. Então, sugiro, né, diante de todas as ocorrências que aconteceram, sugiro que seja tomada uma providência com relação a essa empresa. Gestor, né, meu superior, sugiro. Mas ele não fez. Aí já você fez sua parte, né? Você tem essa situação. Agora, a partir do momento que você não sugere nada, que você não diz nada, e daqui a um tempo houve um problema e o problema foi identificado, com certeza você vai ser chamado e falar, tá, mas eu não podia fazer nada. Sim, você podia sugerir, você não pode penalizar, você não pode sancionar, mas você pode sugerir e você deve sugerir e apontar que está havendo problema. E, sempre que necessário, solicitar auxílio da assessoria jurídica do órgão. Por quê? Né? Muita coisa a gente não vai ter talvez o conhecimento necessário como fiscal, como gestor, de como encaminhar uma determinada situação. Tem situações bem, né, específicas que aí eu preciso de um apoio da área jurídica. Não tem como. Né? A pessoa sem o conhecimento na área jurídica, por mais que ela tenha o conhecimento na área jurídica, por mais que ela seja formada em direito, ela não tem autonomia para fazer isso. Então, ainda assim, é necessário a solicitação por parte do jurídico do órgão mesmo, né, para estar atendendo isso.
E aí a gente entra, então, na responsabilidade do servidor público. Esse aqui, não vou entrar, como eu falei, né? Isso aqui são questões jurídicas aqui, né? Mas é importante que vocês saibam. Então, dentro do que eu já comentei, né? Então, a responsabilidade do servidor público diante, né? Situações na esfera civil, né? Que seria o Código Civil, ele prevê, então, né? Que há essa responsabilização. O artigo 86 diz que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano ao trem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Se é ato ilícito, você vai ter que responder por isso, né? Aquele que, por ato ilícito, causar dano ao trem, fica obrigado a repará-lo, né? Então, há a previsão de responsabilização civil, a responsabilização penal também, né? Há essa possibilidade, a própria 866, então ela diz que admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, né? Vantagem à empresa. Recebi o produto aqui, não era bem isso, mas está tudo certo, né? Enfim, né? Prorrogação contratual, né? Favorecer a parte ali, né? Então há a previsão, né, de penalização ali por a responsabilização penal com relação a isso também, né? Também o artigo 96, fraudar em prejuízo da fazenda pública, licitação, né, instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou o contrato dela recorrente. Então, vê que eles não falam só da licitação aqui, eles falam ou do contrato. Então, pode fraudar, né, e gerar situações que possam ocorrer prejuízo para a administração pública, não só na licitação, pode ser que listou, está tudo certinho, mas no contrato houve algumas questões ali, alguns acordos que a pessoa, né, vai responder penalmente por isso, se feito, né, se dado o caso ali, né. Enfim, coloca, né, levando preço arbitrariamente, né, então dando, talvez, aceitando um reajuste, né, sem a devida documentação legal, o embasamento legal e o direito legal, né, vendendo verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada, entregando mercadoria por outra, alterando, né, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida. Então, são situações da forma, né, então você pode ser responsabilidade civil, né, de forma penal e também na esfera, né, na esfera civil, na esfera penal e na esfera administrativa, que seria, no caso, ali dentro mesmo do órgão, né? No caso de vocês, dentro da prefeitura. Pode ser aberto, né, um processo de apuração de responsabilidade, né? Um processo, uma sindicância para verificação dessa situação. Então, em virtude de ação ou omissão, ser responsabilizados por eventuais danos causados à administração pública. Você fazendo a fiscalização bem feita, você acompanhando o contrato, você sugerindo, você repassando as situações que você identificou como fiscal, né? Por mais que haja esse processo, né, você, enfim, você vai conseguir se justificar, você vai conseguir, não, eu fiz o que eu deveria ter sido feito e aí não dependia de mim, né? Então, a questão administrativa. Aqui eu coloco, então, já indo para o final, né, pessoal, as principais legislações sobre o tema. Então, a 866, né, que agora foi alterada, mas ainda depende de algumas situações, a 14133, a IN 05 de 2017, então é interessante que vocês dêem uma olhada também, isso fala bastante de contratos, de contratações públicas. Há mais algumas outras legislações, mas a princípio eu peguei essa. E então seria isso, pessoal. O meu muito obrigado. Então, nós temos a pergunta aqui da Karen, está escrito assim: gostaria de um esclarecimento. No caso do vencimento do contrato e quando há sobra do dinheiro do empenho, esse contrato é continuamente renovado, né? Como, por exemplo, o serviço médico. Posso utilizar o empenho do contrato vencido para pagar o salário? Posso compreender que o serviço é contínuo e, por isso, utilizar o saldo? É que assim, a gente teria que entrar um pouquinho na execução orçamentária e financeira, né? Mas eu vou tentar responder, ainda assim, que seria uma explicação mais bem detalhada, porque o que acontece? A execução orçamentária e financeira, a gente tem um princípio da anualidade orçamentária, né? Então, eu tenho o orçamento para o ano, dentro da lei orçamentária, e aí eu tenho que executar aquele orçamento dentro daquele ano, né? Com exceções dos restos a pagar, onde há situações
que, sendo contratos continuados, eu posso manter o mês de dezembro, né, as faturas de dezembro para pagar em janeiro, desde que esse empenho, né, ele esteja em restos a pagar. Por isso que eu estou falando, pessoal, vou ter que, não tem como responder isso sem eu entrar em algumas questões técnicas, mas a pessoa perguntou, eu acredito que talvez seja da área, então talvez ela possa entender. Caso eu não consiga responder a pergunta, a pessoa então fica, né, pode talvez falar pessoalmente, que aí a gente consegue saber exatamente qual é a dúvida. Mas voltando então, eu consigo, sendo um contrato com dedicação exclusiva de mão de obra, eu consigo manter as despesas do mês de dezembro em restos a pagar, com esse saldo de empenho, e pagar em janeiro, né? Não sendo um contrato enfim, de entrega de um produto, não necessariamente tem que ser de dezembro, né? Eu tenho lá um contrato de uma entrega de um medicamento, né? Que é o caso de vocês aí. Então, a previsão, eu tenho o empenho né? Eu tenho um contrato, tenho o empenho desse produto, por algum motivo, ele seria entregue até dezembro e não foi, né? E é de interesse da administração pública que ele seja entregue ainda assim o ano que vem. Por quê? Porque eu preciso desse produto, eu não tenho outra licitação. Então, assim, sim, pode ser colocado em restos a pagar, não necessariamente tem que ser em janeiro, como o caso do serviço com dedicação de mão de obra exclusiva. E aí, no momento que você receber, ele fica em restos a pagar, uma continha lá contábil separada, e lá no ano que vem, no momento que você receber esse material, você vai conferir, vai atestar e você vai poder pagar, né? Já no contrato com dedicação de exclusiva de mão de obra, você não pode, né? Você não pode fazer uma contratação, você não pode usar os recursos de resta a pagar para pagar uma despesa de janeiro. Isso não pode acontecer em atendimento ao princípio da anualidade orçamentária. Então, você, lá no mês de janeiro, você já tem que providenciar um novo empenho. E meu saldo, o que eu faço? Não faz nada, você vai perder, né? Porque o fiscal, né, para você ver como é importante o fiscal. O fiscal tem que acompanhar isso, e se ele vê que ali, né, no mês de outubro, mês de novembro, opa, eu estou com saldo aqui, e, enfim, né, a gente está com toda uma dificuldade financeira aqui, e vai sobrar isso. Por quê? Porque eu já tenho, mais ou menos, eu sei quanto que vai dar as faturas daquele serviço, né? E então eu já vou pedir o cancelamento parcial do empenho. Então eu tenho um empenho de 100 mil reais, porque eu achei que seria 100 mil reais, na minha primeira cálculo ali, mas não, mas vai ser 80. Então, ali no mês de outubro, ali já identifiquei isso, peço cancelamento, e aí, né, o fiscal notifica, possivelmente o gestor vai pedir, mas já cancela 20 mil reais, que ainda dentro do ano anterior você vai conseguir usar em outra despesa, comprar alguma outra coisa, e aí você não vai precisar ficar com esse saldo. Porque, sim, se você manter esse saldo, se for uma despesa continuada, você vai perder. Enfim, esse orçamento vai ficar difícil você não vai poder usar ele no ano seguinte. Não sei se consegui responder, entra em questões de execução orçamentária e financeira, né? A gente tem conhecimento tranquilo também, a gente trabalha com isso, só que daí teria que, né, saber se é exatamente essa pergunta. Eu fiquei um pouquinho meio confuso ali, mas se não conseguir responder, eu peço que a pessoa, então, se manifeste. Tá ótimo. Uma outra pergunta, então, foi a da Gabriela. Como sei quais são os contratos que sou fiscal? Quando sou gestora, aparece no sistema. Mas e os que são fiscais ou suplentes? Aparece no sistema também? Uma coisa é certa, pessoal. Vocês têm que receber essa portaria de designação, né? Inclusive, ter ciência disso, né? Fica muito complicado você ser fiscal de um contrato que você não sabe, que você não tem ciência, que você, né? E aí, assim, pode até entrar no mérito, tá, mas eu não conhecia, quando que você me mandou isso, meu superior lá, enfim, né? Quando que foi feita essa portaria? Eu não tive conhecimento. Ah, não, eu te mandei, mandou por onde? Você me mandou por e-mail? Porque eu não conheço. Então, eu não sei o sistema que vocês trabalham, então aparece o gestor, aparece o fiscal, eu não sei te dizer, né? No nosso caso aqui, a gente trabalha com um sistema onde a gente instrui toda a documentação ali, e a partir do momento, é o sistema SEI, né, alguns órgãos públicos federais usam esse sistema. Então, a partir do momento que eu faço pelo sistema uma portaria, e aí o sistema já me dá a possibilidade de já disparar um e-mail para determinadas pessoas, né? Então, está no checklist ali do setor de contrato, quando ele faz uma portaria assinada pelo ordenador de despesas, já dispara um e-mail para o fiscal. Então, não tem como o fiscal falar, eu não recebi, né?
Enfim, não tem como, né? A não ser que ele não abra e-mail, mas aí já é uma outra questão aí, né? Ferramenta institucional. Então, seria isso, né? Não sei exatamente no sistema de vocês, mas sim, o fiscal deve, né, receber e deve, ele tem que ser cientificado dessa situação. Karen aqui também perguntou qual seria a sugestão em relação ao fiscal. Hoje temos poucos servidores disponíveis e muitas fiscalizações a serem realizadas. Existe um mínimo de fiscalizações para realizar? Assim, lógico que seria ideal que a pessoa não ficasse com muitos contratos. Por quê? Porque senão ela não vai conseguir fazer essa fiscalização como deveria, né? E aí, enfim, ela vai ter problema, porque aí ela vai falar assim, tá, mas eu tô com muita coisa para fazer, eu tô com 4, 5 contratos aqui, eu não consigo fazer tudo isso que o Rogério comentou, digamos, né? Mais uma pergunta aqui da Gabriela, então, em relação à especificação do produto. Como não direcionar, né? Posso colocar que tal produto não quero, uma vez que sabe, né, que aquele produto é ruim? Não pode. Você não pode colocar que não quer tal produto. O que a gente pode fazer para melhorar a especificação, né? Assim, primeiro de tudo, lógico, deter o conhecimento técnico, né, daquele produto. Deter o conhecimento técnico a nível que você consiga detalhar de uma certa forma que você receba um bom produto sem que você coloque uma determinada marca. Você não pode colocar no edital, lá no termo de referência, a marca X, a marca Y. Você não pode colocar. Ah, Rogério, mas tem órgão que, né, pega uma especificação lá, né, de uma determinada empresa que ela manda para, entre aspas, ajudar, né? E é muito bem feita, muito bem elaborada. Só tem que tomar cuidado, né, pessoal? Porque se a especificação é da empresa, não, por mais que seja o fiozinho azul, por mais que seja, ela vai estar direcionando para o produto dela. Então, isso, né, a gente fala porque há situações dessas e a gente acaba identificando isso e aí conversando com as pessoas, né, com os demandantes, que não dá para fazer. Então, a gente identifica situações dessas. Não dá para fazer, pessoal. Mas então o que eu faço, Rogério? Para mim, filtrar os chineses aí, esses produtos aí que a gente sabe que não tem qualidade. Assim, pessoal, eu diria que melhorar a especificação mesmo, ver detalhes, porque assim, esses produtos ruins, dá para a gente identificar, né, seja na composição do produto, seja na composição lá do plástico, seja que assim, a gente consegue filtrar eles, né? Dá trabalho, dá um pouco de trabalho, porque a gente vai ter que entrar bem a fundo nessa especificação, mas dá para fazer isso. Pode ser considerado preposto aquele que assinou a ata, o contrato? Não necessariamente considerado. O preposto ele deve ser indicado pela empresa, deve ter um documento formal indicando, né? Ele assinou a ata, não sei, talvez até enfim, a pessoa, o dono da empresa, a empresa pequena, aí até o dono se envolve com tudo, pode ser até o dono da empresa, pode ser um sócio da empresa que houve uma reunião, então teria que verificar. Uma coisa certa, pessoal, tem que ter um documento indicando, ó, meu preposto, né, senhor tal, CPF tal, RG tal, ele vai representar, ele tem autonomia para representar, né, a minha empresa, blá, 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 enfim, tem que ser uma coisa formal, com documentos, né, não pode ser uma indicação, como eu falei, pessoal, reforço, pode ser nada, por mais que a gente converse aqui, por mais que eu faça uma reunião, por mais que eu ligue com ele, mas a gente acabou de falar por telefone, não me interessa, eu preciso que você me passe um e-mail, porque é uma questão formal, né, então, preposto, indicação formal. Qualquer outra situação, né, de problema no contrato, da entrega do serviço, e-mail, né, documento formal. Mas eu acabei de conversar com você, por que você está me pedindo um e-mail? Porque eu preciso estar formal. Amanhã ou depois a gente vai ter um problema com relação a isso, lógico, não precisa nem comentar isso, né? Mas é interessante que você saiba. Amanhã ou depois eu vou ter um problema com relação a isso, eu não tenho isso formal, eu não tenho isso documentado, e aí acabou. E o fiscal vai ficar, mas eu falei, a empresa, mas eu também falei, e aí a situação fica bem complicada, e inclusive para o fiscal que não fez, né, não formalizou essa situação que estava sendo tratada ali. Tá ótimo. E uma última pergunta aqui, Rogério, da Gabriela também. Gestor e fiscal devem ser obrigatoriamente pessoas diferentes ou a mesma pessoa pode assinar como gestor e fiscal?
Assim, pessoal, a gente tem que atender a segregação de funções, né? A gente não pode estar, imagina, né, na licitação mesmo, né? A pessoa licita, daqui a pouco a pessoa, né, está comprando, daqui a pouco a mesma pessoa está assinando o empenho e está autorizando o pagamento, né? Onde fica a segregação de funções, né? Imagina a mesma pessoa envolvida no mesmo processo, né? O risco de ter uma situação ali, né, problemáticas, né, digamos assim, situação problemática, vai ser grande, né? A mesma pessoa, ela compra, ela paga, ela assina. Então, assim, na administração pública é importante a observância no princípio, né, da segregação de funções, né? Então, voltando à questão fiscal e o gestor ser a mesma pessoa, é importante que não seja a mesma pessoa, é importante que seja pessoas diferentes, né? É bastante didático, bastante esclarecedor, né? Agradeço muito de coração, né, a Escola de Saúde está sempre aberta para você, para a IFPR, né, obviamente, temos parceria, temos contratos juntos, e qualquer coisa que você precisar da escola, estamos aqui também. Beleza, obrigadão, a gente também é à disposição, e é isso, pessoal.